Eu tenho visto nas redes sociais muita gente que não respeita a opinião dos outros e também não tem a própria opinião respeitada. Gente falando sobre preconceito disfarçado de opinião. Mas você já parou para pensar se a sua opinião é formada por conceitos ou por pré-conceitos? Tem uma campanha publicitária que está rolando aí, que foi feita com vários homens, e um deles é um homem transgênero. E ele é pai de família, e isso gerou uma discussão enorme, porque algumas pessoas acreditam que uma pessoa que nasceu num corpo masculino jamais pode ser uma mulher, e uma pessoa que nasceu num corpo feminino jamais pode ser um homem. E eu vi muita gente falando, eu não concordo, é a minha opinião e você tem que respeitar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Opinião é você gostar mais do amarelo ou do azul. É você preferir ir pra praia do que ir pro campo. Isso é opinião. A gente muitas vezes tem uma opinião preconceituosa sobre um assunto que a gente não domina e a gente muitas vezes não sabe que a gente está tendo preconceito. As pessoas só têm preconceito contra aquilo que elas não conhecem. Quando a gente estuda, lê, se informa, a gente transforma esses pré-conceitos em conceitos. E aí a gente percebe que não é mais questão de opinião, é questão de entendimento sobre um assunto, sobre algo que é absolutamente natural. Vamos ver o lado científico da coisa. Na natureza só existe macho e fêmea, certo? Errado. E a genética do ser humano é só XX ou XY, certo? Errou feio, errou rude. E eu vi gente chamando o Tami, que é um homem trans, de sapatão, de hermafrodita, muito termo sendo usado de forma errada. Então vamos entender o que é tudo isso daí. Tanto no reino animal quanto na espécie humana, que faz parte do reino animal, apresenta um espectro enorme de fatores comportamentais, genéticos e fenotípicos, que são físicos, que compõem cada indivíduo. Então, para começar, vamos entender o que é hermafroditismo e o que é hermafrodita. O termo hermafrodita vem do grego, dos dois deuses gregos Hermes e Afrodite, e era usado para designar espécies que têm os dois sexos em um mesmo indivíduo. São espécies que são capazes de produzir gametas, tanto masculinos quanto femininos. O que é gameta? Óvulo e espermatozoide. Ou os equivalentes das plantas, como o grão de pólen, por exemplo, que é o gameta masculino de plantas que têm flores. Pois é, você já parou para pensar que cada vez que você dá uma fungada numa flor, você basicamente está cheirando os órgãos genitais de um hermafrodita? Olha que coisa linda! E a palavra hermafrodita era utilizada antigamente para designar espécies não humanas que apresentam dois aparelhos reprodutores no mesmo indivíduo. Espécies não humanas, ou seja, se você chamar uma pessoa de hermafrodita, já está começando errado. Mas esse é um termo que causa muita controvérsia, então tem muitos cientistas hoje em dia que não usam mais a palavra hermafrodita, usam monóicos ou dioicos. Monóicos são os organismos que têm os dois sexos no mesmo indivíduo, como muitas plantas, lesmas, hidras, minhocas, caracóis. E dioicas são espécies que têm os sexos separados, como o ser humano. Então precisa de um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino para que haja fecundação. Então, como a espécie humana é dioica, você não pode chamar a espécie humana de hermafrodita, ou nenhum indivíduo da espécie humana de hermafrodita, porque não é, ele é dioico. Para seres humanos que nascem com ambiguidade sexual, ou seja, com características de ambos os sexos, a gente dá o nome de intersexo. E a medicina já descreveu dezenas de formas diferentes de indivíduos intersexo. Vamos entender um pouquinho a genética por trás de cada um desses indivíduos. Cromossomo basicamente é um enroladinho de DNA ali, tudo pequenininho ali enroladinho, que contém informação genética, que forma os seres vivos. O ser humano tem 23 pares de cromossomos, ou seja, a gente tem 46 cromossomos. E 2 desses cromossomos são cromossomos sexuais, que a gente tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Então as mulheres têm XX, tem um par de cromossomos X, e os homens tem um cromossomo X e um cromossomo Y. E todos esses cromossomos, esses 46 cromossomos, estão dentro de cada uma das células do nosso corpo. E quando a gente começa a se formar lá no útero, lá no desenvolvimento embrionário, o sexo do indivíduo ainda não está definido. E a partir de um certo momento, começa a liberar um monte de hormônios ali que vão determinar se aquele indivíduo vai ter os cromossomos XX, ou seja, vai ser do sexo feminino, ou XY do sexo masculino. Alguns homens XY
acabam desenvolvendo tecido ovariano, tem tecido de ovário. Algumas mulheres, XX, apresentam testículo. Alguns são só internamente. Então a pessoa muitas vezes cresce, vive a vida inteira e ela tem um corpo de homem, ela se sente como um homem, só que ela tem ovário. Alguns indivíduos intersexo têm ovotestes, que são gônadas, são órgãos que têm característica tanto de ovário quanto de testículo. Alguns desses indivíduos intersexo são férteis, outros não. Algumas mulheres tentam engravidar e não conseguem, e aí vão no médico, o médico faz um monte de exame lá e descobre que em vez de ter ovário, ela tem testículo ali. Ou seja, ela é uma pessoa intersexo. Isso faz ela ser menos mulher do que outra mulher? Não, ela é uma mulher. Ela só tem algum desenvolvimento ali que é um pouquinho diferente do restante da população. E muitos indivíduos nem sabem que são intersexo. Tem uma vida normal, tem um corpo normal, tem atividades físicas normais, faz tudo normal e não sabe. Muita gente morre sem saber. Alguns possuem genitália ambígua. O que é isso? Órgãos genitais dos dois gêneros. Algumas pessoas têm tanto XX quanto XY no próprio corpo. E também existem indivíduos que têm cromossomos sexuais diferentes de XX ou XY. Tem gente que tem 3 cromossomos sexuais, tem gente que tem 4, 5 cromossomos sexuais, mas esses são mais raros. Pessoas com 3 cromossomos sexuais geralmente são pessoas normais, que levam uma vida normal, e inclusive são férteis. Aqueles que têm mais de 3 cromossomos sexuais muitas vezes apresentam retardamento mental ou algumas deformidades físicas. No caso de genitália ambígua, quando a criança nasce, já dá para ver que ela tem características de ambos os sexos. Então esse bebê vai receber acompanhamento de pediatras e endocrinologistas, cirurgiões, geneticistas, para verificar os níveis hormonais e o desenvolvimento do aparelho reprodutor, para ver se é mais parecido com masculino ou feminino e determinar o sexo daquela criança. Hoje em dia, no Brasil, tem uma lei que garante que crianças com genitália ambígua não precisem necessariamente ser registrados com o sexo masculino ou feminino. Pode colocar sexo não definido. E não obrigam o bebê a passar por uma cirurgia enquanto bebê, para definir o sexo daquela criança. Isso é um avanço importantíssimo, porque permite que a criança cresça um pouco e ela possa dizer para os médicos e para os pais com qual gênero ela se identifica. Porque existem inúmeros casos de crianças que os pais decidiram que vai ter determinado sexo porque veio com genitália ambígua, e aí a criança cresce e de repente ela não se sente com aquele corpo. Ela cresce com o corpo de uma mulher, mas ela tem o cérebro, a cabeça de um homem. E aí ela não se identifica com aquele corpo. E às vezes acontece o contrário, né? Às vezes é uma criança, toma hormônios masculinos e tudo mais, mas ela tem uma cabeça de uma mulher. E aí imagina a cabeça dessa criança, desse adolescente que cresceu com aquele corpo porque alguém decidiu que ela deveria ter aquele corpo, mas o cérebro dela é o oposto daquele gênero. E aí, como faz? Infelizmente ainda são poucos os pais que deixam a criança crescer um pouco para perceber com qual gênero aquela criança se identifica. E eu não estou condenando esses pais, dá para entender por que eles fazem isso, né? Vai deixar a criança crescer sem saber se chama de ele ou de ela. Imagina o bullying na escola, né? Imagina o preconceito que a criança vai sofrer. Então muitos acabam decidindo pela criança para evitar um sofrimento futuro, sem saber que muitas vezes eles estão causando mais dano ainda, tentando acertar, mas causam dano. E tudo isso por causa de preconceito, porque as pessoas não entendem o que é intersexo e mesmo assim querem dar a opinião e decidir a vida do outro. Estima-se que 1,7% de toda a população mundial seja intersexo. 1,7%. Isso significa uma pessoa a cada mais ou menos 60 pessoas. 1 em cada 60 é intersexo. Você tem noção do que é isso? É muita gente. É muito mais comum do que a gente imagina. Para você ter uma ideia, é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas ruivas que existem no mundo. Mas as pessoas com genitália ambígua já são mais raras. É 1 em cada 1000 pessoas, mais ou menos, de acordo com esse estudo aqui, ó. Deu para entender o que é intersexo? Agora vamos entender o que é uma pessoa transexual ou transgênero. É uma pessoa que tem o corpo e o aparelho reprodutor condizente com a genética,
mas ela tem o cérebro de uma pessoa do gênero oposto. E eu já vi gente falar, isso é uma ser vergonhice, isso é promiscuidade, isso não existe na natureza, isso vai contra a biologia da pessoa. Será mesmo? Essa ideia que homossexual ou transexual vai contra a biologia é discurso de quem não entende nada de biologia. Isso acontece o tempo inteiro na natureza. Alguns animais trocam de sexo várias vezes durante a vida, como, por exemplo, muitas espécies de peixes, sapos, rãs, cobras, lagartos, tartarugas, moreias. Ah, mas peixe é peixe, né? Minhoca é muito primitivo, né? Você nunca vai ver uma leoa criando juba, por exemplo, né? Será que não? Dá uma olhada nessas leoas que começaram a apresentar comportamento de macho, criaram juba e são cortejadas por outras fêmeas. Chupa essa manga. Isso se repete por todo o reino animal. Inclusive a espécie humana, que faz parte do reino animal, né? É algo absolutamente natural. O desenvolvimento do feto lá no útero é regulado por hormônios e estímulos tanto internos ali dele mesmo ou externos, que vêm da mãe e do ambiente exterior. Tudo que a mãe come, bebe, o estresse que a mãe passa, exercício físico que ela faz, uso de drogas, né, que não deveria, mas tem gente que faz, tudo isso vai influenciar o desenvolvimento do bebê ali dentro do útero. E é muito comum, o sexo biológico do feto já está determinado dentro do útero, só que aí esses fatores externos acabam jogando um monte de hormônios e um monte de coisa ali que vai fazer o cérebro daquele indivíduo se desenvolver de uma forma diferente do corpo. E às vezes o cérebro se desenvolve mais parecido com o sexo oposto daquele sexo biológico que a criança já tem. Pois é, imagina uma pessoa que é XX, tem a genética, o corpo de uma mulher, mas tem o cérebro de um homem. Ou o contrário, né? Imagina uma pessoa que é XY, que tem a genética, o corpo de um homem, mas tem uma cabeça de uma mulher. E essa pessoa sente a vida inteira que não pertence àquele corpo. A isso se dá o nome de disforia, que é o contrário de euforia. É um desconforto constante com o próprio corpo. Aí a pessoa com acompanhamento médico toma hormônios e muitas vezes passam por cirurgias de redesignação de gênero. Quer dizer, tem gente que toma hormônios sem acompanhamento médico, injeta todo tipo de coisa no corpo e isso é muito perigoso. Não façam isso, porque você pode morrer. Mas imagina, o desconforto com o corpo da pessoa é tão grande que ela prefere arriscar a própria vida para poder tentar mudar e se adaptar. E além de todos esses sofrimentos internos ali, ainda vem um monte de gente cheia de preconceito falar que aquilo é errado, que aquilo... Imagina, gente, é muito... não consigo entender isso. E tirando essa questão de desconforto com o próprio corpo, essas pessoas são pessoas absolutamente normais, que trabalham, estudam, têm famílias, pagam impostos e inclusive se machucam por causa do seu preconceito. Entenda que isso faz parte da natureza humana. Sempre existiu e vai continuar existindo, quer você concorde ou não. E a transexualidade não tem nada a ver com orientação sexual. O homossexual é a atração afetiva por pessoas do mesmo sexo. E isso também se repete muito na natureza. No mundo animal, quando há uma superpopulação de alguma espécie, acontece de haver mais indivíduos homossexuais. É muito comum de 2 fêmeas ou 2 machos adotarem um filhote que é órfão ou que foi abandonado. E a natureza é tão perfeita que ela busca sempre o equilíbrio. Ela coloca indivíduos que são mais carinhosos, menos violentos, são bastante inteligentes, não vão reproduzir, contribuindo para a redução daquela superpopulação, e vivem para cuidar dos filhotes e dos animais mais velhos, trazendo um equilíbrio ali contra o comportamento agressivo e violento dos machos daquele grupo. Por que você acha que pais todos machões e violentos acabam tendo mais filhos homossexuais? Você acha que é coincidência? Não é, a natureza buscando o equilíbrio ali, para contrabalancear toda aquela testosterona ali, né? A diferença é que no mundo animal não tem comportamento homofóbico, transfóbico, não existe ódio contra gêneros ou comportamentos sexuais diferentes. Aliás, tem comportamento homossexual e bissexual o tempo inteiro. Aí depois de toda essa explicação, a pessoa vira e me fala: ah, mas eu não concordo, é a minha opinião. Meu amor, a natureza não vai mudar só porque você não concorda. Vamos buscar informação e basear as nossas opiniões em fatos para transformar os nossos pré-conceitos em conceitos. Porque aí o nível do debate aumenta e aumenta muito. Tá bom?
curta esse vídeo, comente, compartilhe, porque é com informação que a gente combate o preconceito e transforma opiniões baseadas em pré-conceitos, transformando em conceitos. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Se eu não souber responder, eu vou buscar com quem sabe, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo.